Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ver quem são os corajosos do feriado. Bom dia, Lica. Bom dia, Lu. Rosane, bom dia. Ih, tem um monte de corajoso. Bom dia, Sonaime. Lise. Bom dia, Roger. Vamos rezar, meu povo. Bom dia, Kelly. Zeliane. Ó, tem um monte de corajoso. Bom dia, Josi. Louvado seja Deus, né? Por esse dia que o Senhor fez para nós. Dia que a gente vai mais o aniversário da mãe mais maravilhosa de todas. Olha, parabéns, Dona Mari, 60 anos, parabéns, Mari. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe muito, família linda, devota ao Senhor. Que Deus abençoe muito a Mari hoje, né? Tão maravilhoso a gente... Ai, eu sou muito fã de aniversário. É um momento muito maravilhoso de celebrar a nossa vida, né? Vamos rezar então, gente? Vamos rezar. Aproveitar nosso momento de oração, nossa última semana e nossa reta final do jejum, né? Tantas coisas o Senhor fez na nossa vida durante esse tempo, né? Tantas bênçãos, tantas graças, né? Tantas lutas, tanta formação, tanta revelação. Eu acho que a gente ainda está digerindo, né, toda a revelação que o Senhor tem trazido a nós, assim, realmente são coisas da nossa história, né, coisas antigas que estão vindo para fora, né, e estão vindo para fora justamente para a libertação, né, porque o Senhor nos quer livres e a iniciativa da libertação, da salvação, da graça vem sempre de Deus. Então vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Senhor, obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pela bênção de acordar hoje, de viver o dia de hoje. Senhor, muito obrigada. Nós somos gratos pelo dom da nossa vida, Senhor. Somos gratos por todas as bênçãos, todas as graças, Senhor. Te damos graças também nas lutas que temos vivido, Senhor. É o teu nome, o louvor, a honra, a glória, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua bênção, o teu olhar sobre nós, a tua misericórdia que nos salva. Pedimos, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, que o teu Espírito Santo venha nos guiar nesse dia de oração, nessa live de oração. Que durante todo o tempo que nós estivermos partilhando, rezando, Tu nos traga a revelação, Senhor, da nossa vida, nos conduza pelos caminhos da libertação, da graça, da transformação da vida, vai limpando a nossa história, Senhor, vai nos transformando. Nós te pedimos, Divino Espírito Santo, guia-nos, revela-nos o desejo de Deus, a vontade de Deus, os lugares que precisamos renunciar ainda, os votos que precisam ser quebrados, as maldições que precisamos rezar. Nós te pedimos, Espírito Santo, guia-nos, expõe, Espírito Santo, expõe tudo aquilo que precisa ser exposto na nossa vida, coloca diante dos nossos olhos e nos dá sabedoria e discernimento para rezarmos, para resolvermos as situações. Muito obrigada, Espírito Santo, por toda a bênção, por toda a graça, por todo o favor. Amém. Vamos rezar nossa consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus, consagrando já todo o nosso dia, os nossos familiares, os nossos bens, as nossas finanças, as pessoas que nós amamos, tudo agora nós vamos colocar debaixo da proteção do sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno.
Nós vos pedimos, Senhor, que envieis aos nossos lares e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Você vai falar agora o nome dos seus familiares, consagrando cada um ao sangue de Jesus. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Nós clamamos a Virgem Maria, que vem em nosso socorro e nosso auxílio nessa manhã, também nos trazendo toda a libertação, nos trazendo socorro, rogando por nós, intercedendo por nós. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós clamamos, Senhor, mais uma vez nessa manhã, pelo poder do teu santo nome, que tu venha nos libertar, Senhor, de todas as amarras do engano, Senhor, da mentira, todas as amarras, Senhor, ainda na nossa mente, nos nossos conceitos, na nossa forma de ver, de enxergar as coisas, Senhor, no nosso entendimento, nas nossas emoções. Senhor, nós clamamos que tu venha trazer libertação à nossa vida nessa manhã, Senhor. Que todo conceito errado, que toda visão errada, Senhor, seja liberta, seja livre pela autoridade do teu nome. Senhor, lava o nosso entendimento. Senhor, nós clamamos um entendimento claro hoje sobre a nossa vida, sobre as nossas posturas, sobre libertação, Senhor, sobre a nossa história, sobre a nossa família. Nos dá um entendimento claro, nós te pedimos, Senhor. Vai transformando, Senhor, tudo aquilo que está torto, toda visão embaçada, toda visão distorcida, Senhor, toda lente de aumento que é colocada sobre as situações, toda a incredulidade também, Senhor. Nós clamamos que tu vá ajustando tudo isso, Senhor, e que tu limpe tudo aquilo que é sujeira, Senhor. Que tu nos revele os pensamentos, emoções, Senhor, que precisamos renunciar, Senhor, para ter uma vida de liberdade em ti. Todo conceito, Senhor, mundano, falho na nossa mente, toda a avaliação das situações, das circunstâncias, Senhor, que nós fazemos sob a ótica humana, falha, Senhor, pecaminosa, nós clamamos, Senhor, libertação e revelação nessa manhã. Venha em nosso auxílio, Senhor. Amém. Amém, meu povo. O Senhor colocava no meu coração quando a gente estava rezando que ele tá trazendo para fora muitas coisas, assim, realmente, né? A gente tá pedindo para ele trazer as geladeiras para fora, né? E o Senhor tá trazendo essa revelação. Nós já estamos enxergando muitas coisas, né? Só que diante dessa visão das circunstâncias, das coisas que Deus está mostrando, das coisas da nossa história familiar, às vezes a gente fica um pouco perdido, né?
E ainda tem a nossa forma de raciocinar muito mundana, a nossa forma de raciocinar muito limitada, às vezes limitada justamente pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria história de vida, né? E eu vi assim o Senhor trazendo para nós nessa manhã essa amplitude assim do nosso entendimento, sabe? Um jeito novo mesmo, pela graça do Espírito, né? De compreender as coisas, de enxergar a nossa história, de saber como se mover dentro da nossa história, sabe? A partir da revelação de Deus. Louvado seja Deus. Quero pegar com vocês aqui Lucas 11, 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 14. Que diz assim: Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E, para pô-lo à prova, outros pediam-lhe um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem os expulsavam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 21. Quando o homem forte guarda armado a sua casa, então estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Olha o que a gente tem aqui essa narrativa, né? Jesus está lá no meio do povo, tem uma pessoa com um demônio que causa, aqui fala, né, o demônio. Jesus expelia um demônio que era mudo, causava, então, nessa pessoa, essa pessoa era muda, né? E tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, né? Então, tinha ali uma opressão diabólica, né? Um demônio estava naquela pessoa e essa pessoa não podia falar, né? Isso era o que causava, né? A gente tem que pensar que o demônio na nossa vida, ele sempre vai causar algum estrago e algum dano, né? A ação diabólica sempre vai ser maligna para travar a nossa vida, sempre vai trazer dano, né? O diabo nunca é bonzinho, nunca é bonzinho. Mesmo quando as pessoas vão buscar algum tipo de benefício no mal, sempre ele vai tirar, e a condição da pessoa sempre vai ser pior do que quando ela buscou para uma cura. Então o demônio, ele sempre vai causar mal, ele sempre deixa uma marca de maldade, de furto, de roubo, de destruição, de morte. Na vida dessa pessoa, a pessoa não falava, era isso que ele causava, essa mudez, né? Quando Jesus vai lá e liberta, essa pessoa começa a falar. Então, quando o demônio vai embora, né? Isso que ele causava vai embora junto com ele. Isso é a libertação, né? A libertação é o Senhor nos livrar daquilo que nós não podemos e levar embora toda a ação do mal, né? O demônio não vai embora e deixa para trás a sua ação. Não, ele vai embora com tudo, né? Então, vai embora a ação do mal. Quando a gente está rezando por libertação, tudo que o mal traz para nossa vida vai embora em nome de Jesus. O Senhor
expulsa o demônio com todo o seu trabalho, com toda a sua ação, com todo o seu veneno, com toda a sua destruição, para que tenhamos uma vida nova. Vamos lembrar lá de João, né? Capítulo 10, quando Jesus fala, né, do mal de Satanás. Ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Quando o demônio estava agindo na vida dessa pessoa, havia o quê? Havia destruição, havia roubo, havia morte, havia tristeza, limitação. Essa pessoa não tinha o que fazer. Quando Jesus entra na vida dessa pessoa, essa pessoa passa não só a ter vida, mas vida em abundância. Ele é livre para falar, ele é livre para viver, para ser quem ele nasceu para ser, para cumprir o seu desígnio, para falar. Deus queria que essa pessoa falasse. Ela não estava falando porque existia uma ação maligna na nossa vida. Da mesma maneira, todo aquele lugar onde há uma ação maligna, quando Jesus chega, Jesus traz vida em abundância. E aí, toda aquela ação do mal vai embora e dá lugar a uma nova chance de viver bem, né? Nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na forma das nossas emoções, na nossa mente. O Senhor nos traz o novo, a normalidade, a graça, a vida em abundância. Mas aí o que acontece? Tem um povo na volta. Que esse povo começa assim, ó. Ele espelha os demônios em nome de Bezebu, príncipe dos demônios. Começa a achar que Jesus está aliado aos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus. Olha só, lembra que eu sempre falo que, porque eu aprendi, obviamente, né? Não saio falando isso da minha cabeça, mas o campo de batalha é a nossa mente. Jesus penetra nos pensamentos deles para ver o que eles estão vivendo ali. E existe uma tentação violenta. Uns estão dando o crédito da libertação para outro. Ah, é por Bezebu. Não é por ele mesmo. Não é Jesus. Não, Jesus não tem poder para isso. Não, ele não pode estar fazendo isso. Não, aí tem coisa. Quantas vezes nós somos esse povo aqui? Quantas vezes se estabelece na nossa mente esse tipo de batalha? Esse tipo de pensamento? Diante de tudo que Deus está trazendo agora para nós, durante esse jejum e de tantos testemunhos que você já ouviu, até de pregações que você já ouviu, ou de homilias que você já ouviu, ou de testemunhos que você já ouviu, você vê a pessoa falando e no seu pensamento, aqui no seu interior, no seu íntimo, você fica pensando, mas acho que isso aí é coisa da cabeça da pessoa. Acho que não foi Deus que fez. Você já passou por essa tentação? Aqui na nossa mente a gente é tentado a dar crédito a outros. Quando a libertação vem, esses aqui deram crédito ao demônio. Não, Jesus está aliado ao demônio. Ele é também, ele está trabalhando com o mal. Quantas vezes a gente duvida da libertação e pensa que ela sequer é possível, que não tem como. A gente não acredita que Jesus é poderoso para fazer aquela libertação, que ele é o Deus Todo-Poderoso capaz de fazer aquela libertação. E aqui diz que outros ainda nos seus pensamentos estavam queriam um sinal, pondo Jesus à prova. Pôs Jesus à prova, que me dê um sinal então se ele é de Deus, que me dê um sinal então se isso aí é obra boa. Quantas vezes aqui durante esse tempo a gente chegou a duvidar na nossa cabeça, tá? Lá nos nossos pensamentos, mas será que tudo isso aí que a Jéssica tá falando, de buscar essas coisas todas em outras doutrinas, é real mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso não é exagero? Eu quero um sinal. Eu quero ver para crer. Quero ter certeza. Se for, eu quero que Deus faça tal coisa para mim. Quantas vezes aqui na nossa cabeça fica passando uma guerra de incredulidade enquanto a gente está aqui rezando? Gente, eles estavam diante de Jesus. Diante de Jesus. Jesus estava realizando uma libertação diante deles. Ao invés de eles pedirem para o Senhor fazer na vida deles também, eles estavam numa guerra interior.
É verdade, não é verdade? Ele é Deus, ele não é Deus? Quem que ele é? Quero um sinal para ver se é verdade. Quantas vezes nós aqui durante esse período todo de 21 dias fomos tentados com esse tipo de pensamento? Jesus diante de nós, realizando a libertação. O Senhor que vem em nosso socorro e nós ficamos assim, mas isso aí que a Jéssica tá falando é pra vida dos outros. Não, até acredito. Mas é que assim, eu acho que Deus é poderoso para fazer. Eu só acho que Deus não quer fazer na minha vida. A gente fica colocando limites no poder de Deus e fica em guerras interiores movidas por Satanás, movidas pela tentação, para que a gente não receba a libertação. Então a gente está diante da libertação, a gente está diante de ir para os sacramentos para receber a libertação, a gente está diante da palavra de Deus para receber a libertação e a gente fica colocando um monte de argumentos e dúvidas. Não, mas eu quero um sinal. Não, mas se Deus não fez até agora. Não, mas eu quero um prazo. Gente, nós não podemos desperdiçar a bênção. Nós não podemos desperdiçar a bênção. O Senhor está diante de nós. O Senhor está em nosso favor, não contra nós. Tudo a que Jesus se opõe é o reino das trevas e de Satanás. Nós estaremos contra ele se nós quisermos ficar nas trevas. Porque o Senhor, ele é em nosso favor. Ele quer trazer libertação para a nossa vida. E aí Jesus continua falando, porque daí ele vai explicar para aquele povo, né? Olha, mas olha só, né? Jesus tem a paciência de explicar, olha só. Se um reino está dividido contra ele mesmo, então se eu sou de Beelzebul e eu estou expulsando os demônios em nome de Beelzebul, então é um reino dividido. Jesus está mostrando para eles que não tem lógica o que ele está falando. Mas agora olha só, se eu estou expulsando os demônios pelo dedo de Deus, fala aqui, né? Certamente é chegado a vós o reino de Deus. Jesus propõe aqui uma fé no coração desse povo. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando nós assumimos e desejamos a libertação e cremos que Jesus está fazendo e que Jesus é poderoso para fazer na nossa vida, a nós chegou o reino de Deus. Na nossa vida está chegando o reino de Deus. Deus é todo poderoso para fazer. Aí olha só que fantástica essa pequena parábola que Jesus conta agora. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Olha que coisa fantástica. Quem é esse homem forte? Quando um homem forte guarda armado sua casa, aqui a gente tem a visão de Satanás, né? Dos demônios, que entram na nossa vida, às vezes, na nossa história, fazem ali a sua casa, estão em segurança com todos os bens que possuem. Eles entram na nossa vida e fazem isso. Se colocam armados, por quê? Porque são mais fortes do que nós, porque entraram por alguma legalidade de pecado. Lembra que eu tenho falado sobre essa legalidade do pecado, né? Então, eles entram por alguma legalidade do pecado, a gente dá um território, e aí Satanás entra e ele é forte, ele é um homem forte, e ele guarda armado essa casa. É por isso que sozinhos nós não conseguimos sair. Nós estamos em situações e entramos em situações e circunstâncias em que Satanás está como? Guardando armado uma casa que agora ele considera dele. Ele entra na nossa vida e considera a nossa vida a casa dele. Você tá entendendo a seriedade disso? Isso é muito grave. E ele guarda armado. Quer dizer, a gente pode até tentar. Mas se não sobrevier um homem mais forte do que Satanás e seus demônios, nós não conseguimos sozinhos. Mas o que acontece? Vem um homem mais forte do que ele e faz o quê? Lhe tira todas as armas em que confiava. Jesus, ele é o homem mais forte. Jesus é o homem mais forte. Em outro evangelho fala de ele amarrar, né? Ele amarra aquele homem forte. Porque Jesus é o mais forte. Jesus é todo poderoso. E ele entra na nossa vida e toma de volta a casa.
Toma de volta, amarra esse inimigo e diz, não, agora chega, me dá cá esses bens, chega, vai embora daqui. Jesus vence o homem forte. Toda a palavra de Deus, tudo a gente vê que é isso. Jesus, ele é o homem mais forte. Toda a história do povo eleito, cada inimigo que se colocava contra o povo de Deus. Se o povo de Deus na graça estava, era imbatível. Por quê? Porque Deus é o mais forte. Agora, toda vez que o povo de Deus se aliava ao inimigo, eles ficavam fracos. E o homem mais forte que é Deus não podia entrar ali porque eles fechavam a porta para Deus. Jesus está entrando na nossa vida e aqui é onde a gente tem um dilema de fé hoje. E eu sinto muito isso no meu coração. Tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o homem mais forte. Ou acreditam para a vida dos outros, não para a sua história. Gente, como que a gente pode querer limitar o poder de Deus? Isso é orgulho da nossa parte. A gente é muito orgulhoso quando a gente pensa que na nossa história vai ser diferente. Na minha história Deus não pode, porque a minha é muito mais difícil que a dos outros. Não, porque a minha depressão, a minha é mais forte que a dos outros. Não, porque o meu casamento é pior do que todos os outros. No meu, Jesus não pode. Na minha vida, Jesus não pode. Com os meus filhos, não, ninguém pode. Com meu marido, com meus filhos, ninguém pode. Nem Jesus. Você tá entendendo que a gente fica limitando o poder de Deus? E deixa que Satanás continue naquele lugar? Gente, nós somos como atalaias e sentinelas da nossa família. Dos nossos. A gente é o sentinela que tem que estar acordado. Que tem que estar vigiando. O que era o sentinela, né? O que é um atalaia, um vigia? Lá nos tempos bíblicos, né, era aquela pessoa que ficava em cima de uma torre, de um lugar elevado e olhava tudo e ficava olhando se tinha aproximação do inimigo. E quando via a aproximação do inimigo, fazia barulho, tocava uma trombeta, batia um sino, gritava, avisando que vinha o inimigo. Nós somos as sentinelas do nosso tempo. Você vai para o lugar onde você tem visão privilegiada, que é a oração. A oração é o lugar da visão privilegiada. Você tá vendo, você já não começou a ver? Você não começou a ver durante esse tempo de jejum um monte de coisa que você não via? Por quê? Porque você tá em oração. A oração, ela é campo de batalha. A oração é encontro com Deus. A oração é lugar de revelação. Tudo isso é oração. Não tem vida espiritual sem oração. Você está orando e a revelação está vindo. Então você está enxergando. Agora que você está vendo, você como sentinela grita e faz barulho. E como que a gente faz isso? Rogando a Deus, intercedendo. Senhor, olha, você vai chamar o quem é mais forte. Você está vendo que na sua vida o inimigo entrou. Que ele está dentro do seu território, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu casamento, nas suas finanças, na vida dos seus filhos. Pode ser sobre você e pode ser na vida dos seus filhos, do seu marido. Seja onde for, que você viu que alguém mais forte do que você entrou, que é o poder do mal, e está ali estabelecido, dizendo essa casa é minha. E ele está armado, e ele levantou fortificação. O que a gente faz? A gente grita para o homem mais forte. A gente clama para o homem mais forte vir nos libertar. Isso é o nosso jejum. O nosso jejum e a nossa oração é tocar trombeta. A palavra de Deus fala lá, se eu não me engano, é Isaías 55, não tenho certeza. Lá em Isaías, depois eu vejo ali qual é a palavra, fala assim, né? Que sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei vigias. E ali fala que esses vigias têm que gritar dia e noite, não dá descanso para Deus. Não pode dar descanso para Deus até que as promessas de libertação se cumpram sobre a cidade. Nós somos esse povo chamado a fazer o quê? A ser sentinela. A estar vigiando a nossa vida. A estar enxergando. Gente, Deus está nos dando visão. Deus está nos dando visão agora. A gente olha para o homem forte que entrou. Olha a fortificação. Senta e chora. Senta e diz, não, mas é muito difícil. Não, acho que até que Deus faz ali pro vizinho. Acho que Deus está fazendo para as outras pessoas tudo. Mas para mim, Jéssica, que tu não conhece a minha história. Se tu tá pensando isso, tu é esse povo incrédulo, que diante de um Deus que liberta, queria um sinal, achava que era em nome do mal.
Quantas vezes nós abrimos mão da libertação porque nós não cremos que Deus é todo poderoso para fazer na nossa vida? Você é sentinela, você é atalaia, vigia. Não fecha a tua boca dia e noite. Você vai clamar dia e noite até quando? Até que se cumpra a libertação. O homem mais forte, Jesus maravilhoso, ele tem plano, ele tem projeto, ele tem salvação para nós e nossas famílias. É o Senhor. Ele é todo poderoso. E olha só como é que continua essa palavra. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Jesus fala aqui de uma neutralidade que não existe no mundo espiritual. Na nossa vida não existe neutralidade. Ou eu estou com o Senhor ou eu estou contra Ele. Gente, olha a seriedade disso. Jesus está explicando para eles como é que é o processo de libertação. Como é que acontece. E ele está falando aqui, olha, só que é o seguinte. Eu sou o homem mais forte, eu vim trazer libertação. Só que é o seguinte. Quem não está comigo está contra mim. A gente precisa se posicionar. Você tem que escolher um lado para estar nessa batalha. O momento que você já não escolhe estar com Jesus, você já está contra Ele. Entendeu? Se eu não estou com Jesus, eu já estou contra Ele. Por quê? Porque não, eu sempre lembro do Padre Jonas Abib falando, né? Não tem coluna do meio. Não tem. Ah, não, eu estou em cima do muro. O muro já é do inimigo. Você já está do lado dele. Quem não está contra mim, quem não está comigo, está contra mim, diz o Senhor. Então, se Jesus vem e Jesus traz a libertação, e daí ele fala, olha, quem não está comigo está contra mim. Aí ele continua. Ele começa a falar, e daí ele dá um exemplo do que é uma libertação de quem não tá com ele. Porque daí o que ele fala? Quando o espírito imundo sai de um homem, já falei dessa palavra aqui, anda por lugares áridos buscando repouso, não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saiu, o diabo não abre mão. Ô triste realidade, o diabo não abre mão. Foi lá, Jesus libertou ele e diz o quê? Minha casa, vou voltar. Vou voltar lá. Quero voltar para onde eu estava. Minha casa de onde saí. A gente não pode dormir no ponto. Aí o que Jesus fala? Chegando acha varrida e adornada. Vai então e toma o quê? Outros 7 piores do que ele. Gente, o diabo sempre volta com mais. Se o homem mais forte não está na casa, a destruição é completa. Por isso que Jesus falou antes. Quem não tá comigo tá contra mim. Quem não tá comigo tá contra mim. Se tá contra o Senhor, a casa tá vazia, você pode muito bem arrumar, pensar assim, ai não, agora. E às vezes é essa a posição de muitas pessoas, recebem uma graça e vão viver uma vida em paz, sem Jesus. O demônio volta e ele vem dar uma olhadinha em como é que tá a coisa. Ele sempre quer voltar. Por isso que a gente geralmente é tentado sempre nas mesmas áreas. Porque ele sempre volta para tentar lá de novo. Presta atenção. Presta atenção qual é o teu lugar. Qual é o chamado de Deus para a tua vida. Qual é o desejo de Deus para nós. É uma libertação que continua livre. É uma libertação total e que continua livre. E que continua com o homem mais forte ali resistindo ao mal. O momento que esse demônio volta e encontra com o mais forte, ele sabe, com esse eu não posso, aí eu não posso entrar. É por isso que nós estabelecemos Jesus como Senhor da nossa vida. E é por isso que Jesus fala que nós temos que estar com Ele, senão nós já estamos contra Ele. Porque há aqui uma escolha no Evangelho. A libertação. Gente, não é nem difícil de entender, é uma coisa muito simples. É muito simples. Só que como a gente está numa guerra espiritual violenta, existe essa resistência de um demônio que não quer sair do lugar onde ele está, de lugares da nossa vida, nos nossos relacionamentos, onde ele diz, essa aqui é minha casa. Eu moro aqui nesse pecado e essa pessoa vai continuar fazendo aqui, isso aqui é errado sim, porque sou eu que mando aqui. Eu moro nessa família há tantas gerações, é aqui que eu vou ficar. E ele está armado, diz a palavra.
Ele tá armado, ele tá se sentindo insegurança. Você não pode mais deixar o diabo assim na sua vida. Você não pode mais deixar o diabo assim na sua família. Chega disso. Te posiciona como uma sentinela. Acordada, acordado, ciente do teu chamado. Meu Deus, assim, ó, eu louvo a Deus porque vocês estão aqui. Porque vocês estão aqui hoje cedinho, né? Os que acordaram cedo, os que ao longo do dia vão fazer, que não desistiram de orar. Tantos já desistiram. Quantos desistiram? E vocês estão aqui firmes, rezando. E é isso mesmo, e é preciso sustentar este combate. A palavra de Deus diz que a nossa vida sobre a terra é uma batalha. A nossa vida sobre a terra é essa batalha. Agora Deus te convocou e te chamou para ser o tipo de pessoa que não desiste. O tipo de pessoa que não duvida da libertação. O tipo de pessoa que quando o homem mais forte chega e liberta, diz: agora Jesus, fica aqui. Eu quero que tu fique. Eu tomo uma decisão. Eu não fico na neutralidade. Eu não fico pensando e não quero me envolver em lado nenhum. Não, Senhor, eu quero tu na minha vida, na minha história. Eu vou para o meu quarto de oração e eu clamo libertação. Eu clamo sobre a minha vida, sobre a minha família. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de nos posicionar. Não pare de rezar. Não pare de rezar. Não pare. Até quando? Até que se cumpra. Até que se cumpra. Qual é a libertação que você tem esperado? Qual é a libertação que você tem esperado? Então você vai se colocar agora em movimento para essa libertação. Você tem rezado. E aqui eu quero dizer uma coisa importante. Em toda a nossa vida espiritual, existem duas dimensões. Na nossa vida existem duas dimensões, né? Não na vida espiritual. Na nossa vida existem duas dimensões. A dimensão que é humana das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos cotidianos, da forma como a gente se relaciona com as pessoas, da forma como a gente fala, a forma como a gente toma as decisões, né? Aquilo que a gente tem que fazer do trato diário. E a dimensão espiritual, né? Da guerra, da batalha espiritual, daquilo que se move no mundo espiritual e depois se move no mundo natural, né? Nós precisamos ser o tipo de gente que na vida natural tá manifestando o que vive na vida espiritual. Quero chamar muita atenção a isso, né? Ao nosso comportamento. Nós não podemos lutar no quarto de oração e sair do quarto de oração e ficar lutando com os outros também. Não é assim. A nossa guerra, ela é espiritual e a gente faz no quarto de oração, a gente não guerreia contra pessoas, tá? Então, enquanto a gente nem define direito quem é o nosso inimigo, a gente anda que nem bobo, a gente erra o alvo. A gente não sabe o que pede pra Deus. A gente não sabe como que pede pra Deus, porque a gente não sabe contra quem a gente tá lutando. Nós temos aqui, o Senhor tem nos apresentado a cada manhã as facetas de um inimigo. Como que ele costuma agir, como que ele nos prendeu ao longo da nossa história. E Deus está nos direcionando para isso, para essas situações que são espirituais. Nós não podemos pensar que os nossos inimigos são pessoas. Para de lutar com as pessoas. Para. Na guerra espiritual, e uma sentinela, um bom atalaia, um bom vigia tem uma visão clara. E o Senhor quer nos dar essa visão clara. E o Senhor nos dá essa visão clara. Contra quem nós lutamos? Contra quem eu estou lutando? Bom, é contra o espírito de alcoolismo na história familiar. Bom, então não é mais contra o meu marido. Então, para com o meu marido, como devo agir, Senhor? Se eu sempre o tratei como um inimigo, como que eu vou agir com esse marido? Ou ainda, no próprio casamento, às vezes os problemas estão estabelecidos ali há tanto tempo, ou na sexualidade, ou no trato, nas palavras, em todo o relacionamento, você não sabe nem por onde pegar. Mas você sabe que tem uma ação do mal ali no seu casamento, né? Que o pecado entrou ali, que o adultério entrou ali. Você começa a rezar pela libertação. Você vai lutar onde? No quarto de oração. Não é mais contra a esposa, não é mais contra o marido. Com os filhos, não é contra os filhos. Se você tem problema com pessoas X da sua família, o seu problema não é com aquela pessoa. Você não pode mais se colocar contra aquela pessoa. Você vai pro quarto de oração, você vai no quarto de oração se colocar em favor dessa pessoa. Senhor, traz libertação para o nosso relacionamento. Senhor, o que há aqui? Senhor, tu é mais forte do
que isso que nos desune. Tu é o homem mais forte, Senhor, do que toda a tragédia que Satanás tem colocado no nosso relacionamento. Você vai guerrear lá no quarto de oração. E no seu coração você vai se livrando, assim, de todo o lixo de ressentimento, de mágoa, sabe? O diabo, ele lida muito com a nossa imaturidade das nossas emoções. A gente às vezes tem uma história sofrida, né? A gente tem às vezes uma história que a gente tá sempre esperando que os outros façam por nós. E a gente tá sempre colocando a culpa em alguém, em um algoz, alguém é culpado, né? E é uma pessoa, e é uma coisa, e é outra. E aí quando a gente faz isso, gente, a gente não toma a responsabilidade da ação. Eu quero te convidar a ser o tipo de pessoa que toma a responsabilidade da ação. Não importa mais aqui. Não importa mais quem estava certo, quem estava errado. Importa que agora eu sou uma pessoa de visão espiritual e eu vou lutar onde? No quarto de oração. E com essa pessoa, como é que eu vou lidar? Bom, o Espírito Santo, ele vai me dizer. O Espírito Santo vai me guiar agora. A palavra de Deus já deixa claro vários comportamentos que são necessários. Como o amor, o perdão. Ser uma pessoa equilibrada, mansa, humilde, silenciosa, que não fala mal. Olha só, a gente já tem vários sinais aqui de como tem que ser a nossa postura. Vários. E a palavra de Deus nos ensina como deve ser a nossa postura. Não tem como me dizer assim, eu tô perdido, eu não sei como. Tá perdido? Retoma o caminho agora. Olha onde foi que tu caiu, onde foi a tua casca de banana e retoma o teu caminho. Lá eu não posso cair mais. Eu discuti com a sogra semana passada. Nossa, eu tive uma guerra com o marido ontem. Por quê? Porque ele saiu pra beber e jogar e chegou em casa de novo, não me falou onde tinha ido. Sei lá qual é a tua casca de banana. Berrei, desesperada com os filhos. Amaldiçoei todo mundo. Qual é a tua casca de banana? Olhou pra casca de banana agora, viu onde foi que tu caiu? Não volta mais lá da mesma forma. Você vai pedir orientação do Espírito Santo como você vai viver nessa vida cotidiana, sem fazer guerra com as pessoas, sabendo quem é o teu inimigo. Quem é o teu inimigo? Então você vai lutar contra o inimigo onde? No quarto de oração, clamando, batendo sino, tocando trombeta. Isso é oração e jejum. É o barulho que a gente faz no céu. É a nossa parte, a nossa colaboração na terra. Agora tem duas dimensões a batalha espiritual. Isso tudo que a gente faz no nosso coração que tem que andar de acordo com a vida humana. Não adianta nada a gente morrer berrando no quarto de oração para Jesus ser o homem mais forte, para Jesus vir fazer a obra. Quando a gente sai do quarto, a gente pensa que todo mundo é nosso inimigo. Reclama, murmura, briga com os outros, briga com o marido, grita com esse, daquele outro, é fofoqueira. Não pode, não pode. Tem que haver aqui uma vida única. Única, com Jesus o tempo todo. Não tem como estar com Jesus no quarto de oração e sem Jesus no resto do dia. Não, por quê? Porque quem não tá comigo tá contra ele, tá contra mim. Quem não tá comigo tá contra mim. Se todo o teu dia você tá passando sem Jesus, como você quer que Jesus seja a seu favor quando você vai pro quarto de oração? Não tem lógica, não tem lógica. Então a nossa vida, ela tem essas duas dimensões que precisam estar de acordo. Precisam andar juntas, unidas. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que reza 10 rosários e acusa os outros de não rezar. E diz, isso não acontece na tua vida porque tu não reza. Cobrando o comportamento dos outros. Gente, quem conhece Jesus somos nós. Quem é que na tua família tá fazendo? Quem é que tá rezando aí? Não é você que tá me vendo? Então é pra você essa palavra, não é pra outra pessoa. Você é a pessoa que Deus chamou pra restaurar a sua história. Você, Deus chamou para restaurar a sua história. A gente fica pensando que outra pessoa tem que vir fazer na nossa vida, que outra pessoa tem que restaurar a nossa história. Só Jesus é todo poderoso para isso e Ele nos chama para isso. E isso vai ser onde? No quarto de oração e nas dimensões cotidianas da nossa vida. Sem hipocrisia. É estar com Jesus o tempo inteiro. Eu sei que o que eu tô falando não é fácil, mas é bem simples de entender. O que não é fácil é porque é justamente esse o caminho da santidade. Nós precisamos da graça. Para a gente não ser uma pessoa de dupla atitude, nós precisamos da graça. Para não ser o tipo de pessoa que tem pecado escondido no coração e aí fica perguntando para Deus por que a graça não acontece quando não renunciou, a gente precisa da graça. Porque a gente é porcaria mesmo. A gente é fraco mesmo, a gente precisa da graça.
Então é pela graça de Deus que a gente vai viver essa vida. E é pela graça de Deus que a gente se mantém nesse lugar. E é pela graça de Deus que Ele nos fortalece e nos dá visão. Agora, a decisão é nossa. A graça nos sustenta. A decisão de estar na graça é nossa. A decisão de deixar o homem mais forte morar dentro da casa é nossa. Jesus não se impôs dono da casa. Ele não se impôs, diferente do demônio. Diferente do demônio que diz, vou voltar para minha casa. Jesus não se impôs. Nós somos os donos dessa casa, da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E aqui nós temos que ter uma decisão. Eu dou a minha vida para ti, Jesus. Jesus, eu dou a minha casa para ti. Eu te quero, Senhor, da minha casa. Eu te quero dentro da minha casa. Eu quero que tu esteja comigo, Senhor. Essa é a decisão que Deus anseia que a gente tome. Por quê, gente? Porque isso é bênção para a nossa vida. Isso é vida em abundância. Essa decisão tão importante de estar onde a gente tem que estar, de não ficar pedindo para Deus sinal. Para de pedir para Deus sinal. Quem pede sinal para Deus ali, né, aqui na palavra, para pô-lo à prova. Botando Deus à prova toda a vida. Vai pro teu quarto de oração. Clama a Deus. Ai, Jéssica, mas eu não aguento mais esperar. Olha só, o que você tem feito com toda a informação que eu tô entregando aqui essa semana? Você tá com as suas listinhas? Você pegou as orações que eu postei? Tô devendo umas, mas vou postar hoje. Pega as orações. Vai pro quarto de oração. Aqui nos meus destaques tem como é que vai pro quarto de oração. Vai pro quarto de oração. Faz a tua parte na oração. Seja a sentinela que não dá descanso para Deus. Vai vivendo aquela vida melhor que tu conseguir com a graça de Deus. Vai mudando as tuas atitudes. O homem mais forte, ele é todo poderoso. Ele é invencível. Para ele não existe limite. Quem está colocando limite somos nós. Nós temos colocado limites. E se você tem colocado limite, quando terminar a live, ou tira um tempo assim, vai para oração e pede perdão para Deus. Senhor, perdão. Senhor, verdade, eu botei um monte de limite, Senhor. Eu duvidei que tu podia fazer na minha vida. Mas agora eu quero retomar contigo, Senhor. Faz uma oração sincera, uma confissão do teu coração para com o Senhor. E pede pro Senhor para te ser essa sentinela, esse vigia, que dia e noite está no teu lugar, que não desiste de orar, que sabe manifestar nas tuas atitudes a oração que você faz lá, na presença dele. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê sabedoria e visão, meus irmãos e irmãs. Porque a graça que Deus tem para nós é muito grande. E a gente, muitas vezes, a gente abre mão dessa graça, né? Pela nossa incredulidade. Amém? Estão todos aí? Todo mundo vivo, acordado? Como é que tá a situação? Hoje não foi formação, né? Hoje foi mais uma palavra para o nosso coração de direção, para a gente ajustar também as rotas, né? Às vezes eu acho que a gente vai recebendo as coisas, mas não ajusta assim a rota, né? Pelo caminho que a gente tem que andar. E eu sei que o diabo é sujo, que o diabo ele é astuto e ele vem tentando fazer confusão na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na nossa visão, né? Então hoje a gente traz essa palavra pra gente se enxergar nessa palavra. Depois você reza mais com essa palavra. Traz essa visão. Pra quê? Pra que a gente realinhe tudo, né? Porque a gente tá nos últimos dias do nosso propósito. E essa semana a gente ainda vai ter formação. Amanhã eu já vou trazer outra parte de formação também sobre libertação. Mas hoje é um realinhar, um reajuste da rota pra gente, né? Como eu estava me portando até aqui, como eu preciso me portar depois disso. E só uma coisa, uma chinelada. Ai, Josi, Jesus é muito bom, né? Porque é uma chinelada que nos coloca no rumo, né? Sabe? Às vezes, a gente já recebeu uma libertação. Presta bem atenção nisso. Às vezes a gente já recebeu uma libertação, tá? Ou uma cura. Mas depois de um tempo, a gente volta a parece sentir sintomas daquilo de novo, né? Ou começam a acontecer problemas naquela área como acontecia antes da libertação.
ou você começa a ter alguns tipos de sentimentos, como você tinha antes da libertação. Sintomas daquele quadro, digamos assim, né? Era como se você sofresse de enxaqueca, e aí Deus te curou da enxaqueca, e aí você tá um tempo livre da enxaqueca, porque Deus te curou da enxaqueca, e daqui a pouco você começa a ter os primeiros sintomas da enxaqueca. Uma dorzinha que começa de um lado da cabeça, começa a ser persistente, e você vai lembrando, opa, eu só senti essa dor quando eu tinha enxaqueca, mas Jesus me libertou, será que Jesus não me libertou? Às vezes, acontece do diabo, né, porque ele sempre volta, vir nos tentar e tentar roubar uma graça, e ele vai simulando esses sintomas antigos, vai nos tentando e nos oprimindo com isso, para que a gente abra mão da graça já recebida. Quando você volta a enxergar, até no comportamento de uma pessoa que você rezou, a pessoa converteu, mudou, no seu comportamento, ou até coisas físicas que você já foi curado por Deus, algumas manifestações daquilo que você vivia antes da libertação, você vai renunciar e você vai dizer: Jesus já libertou, eu sou livre. Não acredite nas mentiras que o diabo conta. Não acredite. Ele volta e tenta. E às vezes a tentação e a opressão para voltar a entrar na casa, na nossa vida, é justamente tentando simular coisas parecidas com o que a gente já viveu, pra gente fazer o quê? Abrir mão da confiança em Deus, abrir mão da fé e deixar que ele entre de novo naquela área ou naquela situação. Então, muita atenção às coisas antigas que você já foi liberto, que às vezes vem tentar a tua fé e te fazer pensar: não, mas Jesus não tinha libertado? Como é que isso está voltando agora? Se você não está entendendo, talvez não seja para você, mas guarda isso. Tem pessoas que isso está acontecendo. Não abra mão da cura que Deus já fez, não abra mão da libertação que Deus já realizou. Amém? Vamos rezar então, meu povo? Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que nos coloca na linha, no rumo, Senhor, que nos centraliza na tua vontade novamente. Muito obrigada, Senhor, por todo o chacoalhão que tu nos dá nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque tu derrama nessa hora sobre nós o entendimento, Senhor. Quantas pessoas estão tendo entendimento agora da própria postura e como tem que agir. Senhor, quantas pessoas estavam lutando sozinhas e por isso não venciam o inimigo. Quantas pessoas entendem agora, Senhor, que tu és o mais forte e é contigo, Senhor, que vão lutar. O Senhor coloca no meu coração, assim, que muitos agora estão recebendo uma clareza, uma revelação clara, muito clara de como devem agir, um entendimento da condição que vivem. E que Jesus está trazendo essa graça, assim, de você saber por onde andar. Você vai saber por onde andar. Você vai saber o que você tem que fazer. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por toda a graça de revelação. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela clareza, Senhor, que a gente está tendo nesse momento. A clareza, Senhor, muito obrigada. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por isso. Clamamos, Senhor, que tu nos dê mesmo. E o Senhor coloca no meu coração que muitos não estavam vencendo, porque estavam lutando até hoje sozinhos. Estavam na carne. Até rezavam. Mas não era uma vida toda consagrada a Deus, eram só pedaços. Você rezava, fazia um propósito, o outro, mas não tinha assim essa vida toda integrada no Senhor. E aí você não pedia para Jesus ser o mais forte, você queria ser mais forte que o inimigo, você achava que você ia ser mais forte que o inimigo, e a gente nunca é mais forte. O homem mais forte é Jesus. O Senhor coloca no meu coração agora, assim, eu sinto, gente, uma paz imensa, uma alegria que invade meu peito. Porque Jesus, muitas pessoas estão agora, exatamente nesse momento, de verdade, sentindo Jesus Senhor da vida. Aceitando Jesus como Senhor das suas vidas. Declarando Jesus como Senhor das suas vidas, como nunca tinham feito. Senhor, muito obrigada por essa graça. E nós declaramos: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o homem mais forte, é tu que podes tudo. Senhor, eu quero me aliar a ti, Senhor. Eu quero tomar partido hoje, Senhor.
Eu tomo partido, Senhor, eu tomo posição, eu tomo lado, eu escolho o lado que eu estou e eu quero dizer, Jesus, seja o dono da minha casa, seja o dono da minha vida, seja o dono da minha família. Senhor, que esse dia marque a minha história, que a partir de agora, Senhor, Tu sejas aquele que combate os meus inimigos. Senhor, me dá clareza, me ensina como, Senhor, me ensina como lutar na oração, me ensina como me relacionar com as pessoas, me ensina como me portar diante das adversidades, Senhor. Tira toda a dúvida do meu coração, Senhor. Tira toda a incredulidade do meu coração, Senhor. Toda essa guerra na minha mente, Senhor, vem apaziguar agora, Tu que és o homem mais forte. Todo lugar na minha mente, nos meus pensamentos, onde Satanás se alinhou, Senhor, onde ele plantou pensamentos de raízes tão profundas, conceitos tão profundos, Senhor, que eu não tenho nem conhecimento, eu quero te pedir, arranca agora, Senhor, e traz liberdade à minha mente. Senhor, me mostra que ele está arrancando raízes profundas nos pensamentos. Era uma dificuldade de entendimento, uma cegueira espiritual imensa. E o Senhor está arrancando agora, porque nós estamos escolhendo por Ele. O Senhor me coloca assim no coração que muitos vão sentir um alívio imenso na sua mente, vão experimentar uma clareza que nunca tiveram antes. Pessoas limitadas desde a infância nos pensamentos, na imaginação, tantos lugares onde Satanás foi se alinhando e o Senhor traz a libertação agora. Obrigada, Senhor, nós tomamos posse de toda a libertação na nossa mente, nas nossas emoções, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, que Tu quebre da nossa vida toda maldição, Senhor, que Tu quebre na nossa vida e desfaça todo efeito de maldição, Senhor, de malefício e mal. Amém. Gente, não sei se vai dar tempo de rezar tudo agora, vamos rezar rapidinho oração contra o malefício, porque a live vai encerrar. Se cair, a gente não tiver terminado, você termina aí depois sozinho, tá? Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Diga o nome das pessoas que você está rezando rapidinho. Fazei que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal, infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, o Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo de todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-os pondo-os a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Foi ali, mas deu tempo de fazer toda a live. Bem rapidinho essa nossa reza no final, né? Mas é que vai encerrar agora. Gente, Deus abençoe, uma ótima semana, um ótimo dia para todos. E amanhã a gente se encontra às 7h30. Deus abençoe.